última, saideira, 2022/2. Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas. Aqui de novo, pega no contrapé muita gente. Determina-se que, sob a aplicação de uma força motora, o que é força motora? A força que move a cadeira de até 200 newtons, não ocorra deslizamento. Se não ocorre deslizamento, eu estou falando de qual tipo de atrito? Estático. Muita gente aqui confunde porque a cadeira de rodas está se movendo. Se a cadeira de rodas está se movendo, está subindo a ladeira, o atrito teria que ser dinâmico. Não. Quando você pensa em atrito, presta atenção, quando você pensa em atrito, você esquece o global. Você pensa só, dá um zoom na sua mente ou no desenho, só naquele ponto onde tem as duas superfícies tocando. Escorrega é cinético, não escorrega é estático. Combinado? Então, eu tenho uma cadeira de rodas subindo uma ladeira. Tá aqui, eu vou focar a atenção na cadeira de rodas inteira, não só na roda, e só nesse lugar aqui onde a roda encosta na ladeira. O que a roda faz? Ela empurra a ladeira para trás e a ladeira reage empurrando a roda para cima. Conhecida essa força como FAT. É que nem a gente andando. A gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Então o FAT é sempre contra o movimento. Aí o cara coloca essa questão e erra. Não. A cadeira está se movendo para lá, subindo a ladeira. Estou supondo aqui no meu exemplo. Está subindo a ladeira. E o FAT está a favor do movimento. Ele está contra o deslizamento. Porque se ela escorregasse, ela ia para a esquerda. Então, entenderam? Não é porque o corpo está se movendo que o atrito é cinético. Não é que o FAT é sempre contrário ao movimento. Não. Às vezes ele é contrário. Então é um bloco tentando escorregar. Mas uma cadeira de rodas andando. E aqui eu prefiro que você pense, para ficar mais claro para você, até ficar aqui é um cadeirante subindo a cadeira sem ninguém empurrando ele atrás. Ele fazendo força na roda. Ele empurra a roda. Essa é a força motora. A força que ele empurra aqui a roda, empurra o chão para trás. E o chão reage, por causa do atrito, né? Não deixa escorregar, com o FAT para frente. Então a força motora nessa questão é o FAT. Essa era uma grande sacada. Tá certo? De novo, fora do padrão geral, assim, se pegar as questões, não é toda que enxerga, que trabalha com esse aspecto. Então, não ocorra deslizamento, atrito estático. Dos pneus em relação à superfície de contato. Considere-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. Então ele me deu aqui, eu não sei o peso, tá? Porque o peso teria que decompor em PY e PX, mas ele já me deu o que me interessa. Vamos ajeitar aqui para não ficar tudo bagunçado. O que eu preciso é a força normal, tá? Vou colocar aqui a velocidade para cá. Por quê? Vamos lembrar aqui? Força de atrito? Força de atrito estático. Eu nunca sei se coloco estática ou estático, porque é a força de atrito estática, referente à força, ou a força de atrito estático, em relação à palavra atrito. Não sei se os dois estão certos, eu vou colocar assim. Então, o FAT estático máximo, que está no limite de escorregar, é dado pelo μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Por que você colocou max, prof? Porque é o máximo. Significa que há uma força ali além, exigir uma força além dele, escorrega. Pode ser menor do que esse valor μ normal? Pode. Eu posso ter uma FAT estático menor do que μ normal. Vou até colocar aqui, ó. Eu posso ter um FAT estático menor do que μ normal. Pode acontecer alguma questão. Ele é menor ou igual a μ estático. O FAT estático máximo é μ normal. O FAT estático de uma questão pode ser o máximo ou ele pode ser menor. Por exemplo, eu tento empurrar um armário. Eu calculo μ normal dá 100 newtons. Se eu empurro com 90, o FAT estático não é 100, é 90, ele aguenta a barra. Se eu faço 95, ele é 95, ele aguenta a barra. Então o FAT estático ele vai crescendo. Quando você chega no limite que é 100, ele segura com 100. Faz 101, vira FAT cinético. E aí FAT cinético é μ cinético vezes normal sempre. Aí não tem essa parte de máximo e intermediário. Tá certo? Então, fique ligado nisso. Aqui não vai ser tão relevante, mas é bom, vou já jogar esse assunto aí para vocês pensarem. Continuando.
Então ele deu, considere que a força normal, ele deu a força normal, que é o que eu preciso para calcular o fato estático máximo. O quadro a seguir indica alguns materiais, seus respectivos coeficientes de atrito estático, com a borracha dos pneus da cadeira de rodas, e porque o atrito estático em relação depende de dois materiais. Se eu pegar a pista e agora colocar um outro material, o coeficiente muda, né? E seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Cada cifrão indica uma unidade monetária genérica. Então ele não pôs o valor numérico aqui. Isso é muito comum em iFood, né, em sites que só querem comparar preço, né, de hotéis, por exemplo, coloca mais caro, mais barato, o preço exato você tem que entrar lá, mas você pode ver antes se ele está no nível de muito caro, não tão caro, né? Então aqui isso é uma análise qualitativa, não quantitativa, né? Diria, se bem que tem um número de cifrões, mas é mais para o qualitativo. Qual revestimento apresenta o menor custo, típico de Enem, né? Além de garantir que cadeiras de rodas passem pela rampa sem risco de escorregamento. Então eu vou calcular o FAT estático máximo, que seria o máximo para ela não escorregar. Agora pensa comigo. Você concorda comigo? Quanto maior, vamos colocar a equação aqui de novo. FAT estático, Mi máximo, é Mi estático vezes normal. Então, aí esse é o limite. Se eu pego uma coisa que tem um FAT estático, um coeficiente de atrito poderoso, não escorrega de jeito nenhum, concorda comigo? Se for um coeficiente de atrito estático mais fraquinho, o FAT estático já é mais fraquinho e é mais fácil de ser superado e escorrega, gira em falso a roda. Então, o que eu vou calcular com os dados que ele me deu é um FAT, coeficiente estático, o mínimo para que ele aguente 200 newtons de força motora com 800 de normal. Tá? Eu vou calcular um FAT, vamos calcular primeiro e vamos trabalhar essa ideia de novo. Vamos trabalhar essa ideia com calma. Então, eu vou colocar aqui, o FAT estático vai ser a força motora, isso tem que perceber, é ele que empurra. De 200, o Mi estático, e a normal vai ser 800. Divide por 100 dos dois lados, divide por 2 aqui dá 4, por 2 aqui dá 1. O Mi estático vai dar 1 dividido por 4, que é 0,25. Não tem unidade de medida, né? É uma grandeza adimensional. Ou seja, o mínimo de atrito que precisa ter aquele material com o pneu da roda, para que aguente 200 newtons de força de motora, para empurrar a roda para cima, né? Que o cara fala 200 newtons e não escorregue. Com um peso, uma normal de pressão ali contra a ladeira de 800 newtons, é de 0,25. Para que ele aguente para que ele aguente a situação. Ali no limite, mas ele aguenta. Se eu tiver um material com coeficiente estático maior, ele aguenta mais, ele aguenta até torque de força motora de maior de 200 newtons, ou com a normal menor. Então, eu quero comprar um material que tenha no mínimo... Interpretação importante, porque você pensa, mas esse é o FAT estático máximo, então esse é um valor máximo. Não, esse é o coeficiente para que no limite, para que seu FAT estático máximo aguente a situação do exercício. Se eu comprar um material que tem um coeficiente mais poderoso ainda, maior, o atrito dele é mais poderoso, melhor, por que não? Mas abaixo de 0,25, aí o carinha da escola vai girar em falso e vai dar acidente. Então, no mínimo, esse valor. Eu quero um material que tenha um Mi de no mínimo 0,25. Beleza, vamos ver quais que servem. O cimento está fora de cogitação. 0,20. Esse é ok, esse é ok, esse é ok. Todos esses aqui já estão aprovados para a próxima fase. Qual é o próximo critério? Menor custo. Então, dentre os que não forem eliminados, vou pegar o de menor custo. E observe que não é o de menor coeficiente de atrito. Olha que legal. Porque se fosse pegar aqui em ordem de coeficiente de atrito, você escolheu o mármore. Porque o mármore, ele tem ele tem o 0,25 e só um pouquinho a mais. Só que ele é super caro. O mármore é caríssimo. Então, se eu quero gastar menos e ter um coeficiente de atrito que aguente o cadeirante sem ele escorregar, ou seja, que tenha de 0,25 para cima, né, porque o 0,25 é o limite para aguentar ele, eu vou pegar a madeira. Porque a madeira passa no pré-requisito de coeficiente de atrito estático e é o mais barato pela quantidade de cifrãos. Beleza? Por isso eu fico com a madeira. Enem sendo bem Enem aí.